fim. Deus até aqui. E Deus até o fim. Quem te trouxe até aqui? Quem vai contigo até o fim? Quem no meio de tantas lutas, adversidades, más notícias, ameaças, desafios, ainda assim te sustentou e te trouxe até aqui? E por que a dúvida quanto ao futuro? Você vê como não faz sentido as dúvidas e inquietações da nossa alma? Eu não estou falando sobre cruzar os braços e não fazer nada. Eu não estou estimulando ou encorajando alguém a não fazer mais nada, dizendo: Deus me trouxe até aqui, leva até o fim, eu não preciso nem fazer nada. Não, não. O que eu estou dizendo é que o mesmo Deus que esteve presente nos dias mais sombrios e tenebrosos da minha vida, e nos dias mais coloridos, alegres, felizes, festivos da minha vida, Ele continua presente. Ele não saiu de cena. Jesus prometeu: eis que eu estarei com vocês todos os dias. Como é que eu cheguei hoje para pregar? Porque Deus me sustentou, me segurou de pé até aqui. E por que ter medo de que daqui a um mês eu não tenho uma mensagem para pregar? Se é o mesmo Deus. Quando Moisés pergunta: a quem eu digo, qual nome eu dou para o teu povo, Senhor? Aos hebreus, quando eles perguntarem: quem foi que te enviou? Porque o Senhor sabe que esse povo está vivendo no Egito tanto tempo, e eles acostumaram a ouvir nome de deuses. Você vê que coisa interessante? O povo hebreu, nos dias de Abraão, desde os dias de Abraão, aprenderam na aliança que Deus fez com eles a ser monoteísta, a ter só um Deus. Aprenderam ou não aprenderam, gente? Abraão ensinou que só existe um Deus aos seus descendentes ou não? Sim. E por que nos dias de Moisés, Moisés pergunta o nome, quem eu digo que foi? A gente precisa entender a Bíblia. Porque o povo hebreu está no Egito há muito tempo. E eles começaram a ouvir nomes de tantos deuses, tantos falsos deuses, que Moisés sabe que se ele chegar apresentando e dizendo que o Senhor, sem dizer um nome, o povo nem vai dar muito crédito. Eu preciso chegar lá, Deus, e apresentar o Senhor. Eu sei que o Senhor não é igual àqueles deuses do Egito, mas aqueles deuses têm nome, têm uma identidade. E eu preciso levar alguma identidade. E qual a identidade que Deus dá para Moisés? Eu sou. Eu sou esteve com você durante toda a sua trajetória. Eu sou estar com você. E quando chegar o amanhã, eu sou estará com você. Deus até aqui. Deus até o fim. No primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, está escrito assim. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Então Samuel pegou uma pedra grande e colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse, o que ele disse? Até aqui nos ajudou o Senhor nos ajudou, ou nos ajudou o Senhor. Samuel reconhece que jamais o povo de Deus teria tido as vitórias que teve, permaneceria de pé quantas vezes esteve de pé, se Deus não estivesse presente. Samuel está praticando o que a Bíblia manda a gente praticar: um coração grato, trazer à memória a bondade de Deus, anunciar, deixar marcas para que outras gerações. O que Deus fala com Moisés? Moisés, você vai falar para os hebreus para ensinarem os filhos deles. Fala para eles pregarem, ensinarem em casa, no alpendre, na rua, viajando, andando, celebrando festa, em qualquer lugar e em toda e qualquer circunstância. Eles precisam ensinar os filhos que fui eu que os libertei com o braço forte do Egito, que eu abri o mar para eles passarem e fechei para destruir Faraó, e que eu os sustentei durante todo esse tempo no deserto. Dá uma olhadinha para a sandália de vocês. Aí eu lembro do Josué, quando vai entrar na terra prometida, e olha, as sandálias ainda estão inteiras, 40 anos.
Tem irmã que fala assim, ainda bem que eu não vivi naquela época. A mesma sandália, aí, já começaram a se manifestar. A Natália foi a primeira, falou, pastor, misericórdia, eu matava o Marcelo. Uma sandália só, 40 anos. 40 anos. E a irmã não trocou nem a cor da sandália, é a mesma. Está inteira. Não gastou. Tá. Gente, isso aí seria incrível para o Rogerinho. Rogerinho com tênis há 15 dias. O tênis já começa a ficar um pouco diferente. Jovem, agora 40 anos. Deus cuidou. Então o que Deus diz? Ensine. Ensine o quê? Que eu sou provedor. Ensine que eu sou segurança. Ensine que eu sou Deus de guerra. Ensine que eu dou sabedoria. Ensine que eu habito no meio de vocês. Ensine que eu resgato quando vocês já nem estão com esperança ou sem saber como sair de lá. Ensine. Nós precisamos trazer à memória a bondade de Deus, porque os problemas a gente traz à memória. A gente precisa trazer mais à memória quantas coisas boas Deus fez na nossa vida, porque quantos desafios a gente acha que não merecia enfrentar, a gente sabe de cor. A gente sabe onde a gente esperava que a vida fosse melhor para a gente. A gente sabe onde a gente esperava que alguém fosse melhor com a gente. A gente tem tudo isso na memória assim muito nítido. Olha, eu ajudei essa pessoa, ela não correspondeu. Eu fiz boas ações aqui, mesmo assim a minha vida não andou. Eu procurei falar a verdade e não reconheceram, não deram valor. Tudo isso a gente tem na ponta da língua, está ali, pronto para falar. Mas quantas vezes Deus foi bom? Quantas vezes Deus nos perdoou? Quantas vezes Deus nos deixou, nos permitiu recomeçar? Nós só estamos hoje aqui porque mais uma vez as misericórdias de Deus se renovaram sobre a nossa vida. Então vamos trazer à memória gratidão, o que pode dar esperança, o que alimenta a fé, o que alimenta a alma. Não sejamos amargos e egoístas, mas sejamos generosos, bem-aventurados, felizes com toda a bondade que Deus tem derramado sobre nós. Traga à memória tudo que Deus já fez. Escreva. Esse mês eu te desafio a escrever 3, 4, 5 coisas que Deus fez na tua vida e deixar num lugar visível para você. Põe lá no espelho do banheiro, põe lá na porta da geladeira. Que Deus fez. Só para você passar vergonha. Só para eu passar vergonha. Chego lá reclamando, porque ninguém na igreja dá atenção, porque ninguém no trabalho me promove, porque ninguém não sei o que, porque eu vou no médico e ele não olha para mim, porque eu vou não sei o que, fazer o que lá. Aí põe lá. Deus falando, você passou anos sem olhar para mim, mesmo assim eu te esperei. Quantos anos você passou sem me ouvir, esse coração duro? E eu não estou falando de fora da igreja não, porque às vezes a gente tem um coração mais duro dentro da igreja do que fora. Porque quando a gente chega na igreja o coração está molinho, quebrantado, arrebentado, a gente é humilde, mas passa um tempo a gente quer dar carteirada. E também tem o tempo da ignorância lá fora, em que Deus já tentava nos resgatar, nos chamava, nos atraía com seus laços de amor, e a gente às vezes fugia dele. Eu fugia de Deus. Por que eu fugia de Deus? Porque eu queria curtir o mundo. E Deus teve paciência. Se Deus vir e falar assim, você vai ter o que você merece. Eu tinha morrido 7 de junho de 98. Se fosse para ter o que merecia, eu teria morrido em 7 de junho de 98. Mas Deus é tão bom, que Ele me salvou no 7 de junho de 98, me consagrou, reconheceu, o óleo desceu na minha cabeça num 7 de junho de 2013, e me deu um filho do meio, gerado lá em Israel, no 7 de junho de 2019. Que coincidência, né? Não. Deus quer marcar a nossa memória com a presença dEle. Você pode dizer isso? Diga, Deus quer marcar a minha memória com a presença dEle, com a palavra dEle, com as obras e feitos dele. Agora a gente está aberto a trazer a memória que Deus está fazendo. Samuel fala assim, eu vou levantar uma coluna aqui. Me arruma uma pedra grande. Eu preciso levantar uma coluna aqui. Para quê, Samuel? Para que toda vez que a gente viajar, toda vez que a gente passar entre Mispá e Gesana e olhar para aquela coluna, nós vamos nos lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor, por que é tão importante eu ler a Bíblia para lembrar o quanto Deus já te ajudou? Pastor, por que é tão importante orar diariamente para lembrar quanta coisa Deus já teve paciência e amor? Pastor, por que é tão importante ir para o culto, não deixar de cultuar, para lembrar, para trazer à memória o tamanho, a grandeza da bondade, do amor, da graça de Deus sobre nós?
Porque às vezes, quando a gente está vivendo só a vida comum lá fora, a gente começa a se tornar murmurador, revoltado, insatisfeito, impaciente, intolerante. Mas quando a gente começa a ouvir que tem mais alguém enfrentando luta, a gente começa a ouvir a palavra genuína de Deus, não que a gente quer inventar para nós mesmos, as coisas começam a mudar. Samuel pega uma pedra grande, coloca entre as cidades e dá o nome de Ebenezer, e aí ele derrama azeite. Ele consagra daquela pedra um altar a Deus. Que no mês de dezembro nós venhamos levantar altares de gratidão. Senhor, obrigado. Apesar de não ter conquistado tudo que eu queria para esse ano, eu tenho certeza que podia ter sido muito pior. Então, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Pastor, mas eu queria tal coisa, eu queria um monte de coisa, gente. Eu quase que eu falo um monte de gente coisa. Também queria um monte de gente. E queria um monte de coisa. Quem mais queria? A gente quer. E não é pecado querer. Os meus filhos não me ofendem quando eles pedem algo. E nem me desrespeitam. Eles me desrespeitam. Quando eu falo hoje não dá. Ó, não é agora. Ó, e aí eles fazem birra, ou briga, ou faz careta, ou sei lá o quê. Quem está entendendo? Deus não se ofende quando você pede. Ele só quer saber onde está teu coração. Quando ele diz não, quando ele diz espera, ou quando ele faz igual nossos pais faziam. Na volta a gente compra. Tem coisa que Deus falou para mim que vai ser na volta. Né, Jenny? Olha lá. A Jenny rindo, vermelha. A Cibele olhou para a Silvana. Gente, os filhos aqui nessa hora vão à forra. O Rogerinho está até dando mortal. Em algum canto. E aí? Eu vou amá-lo do mesmo jeito. Onde está o nosso coração? De quem é o nosso coração? Porque Ele continuou nos amando. Mesmo quando a gente não honrou a nossa parte. Quando a Bíblia diz sobre voto lá em Eclesiastes 5, que Deus desce e destrói a obra das mãos daquele que fizeram um voto de tolo, não é porque Ele não ama não, é porque Ele ama, que Ele precisa destruir mesmo. E a pessoa vai passar maus bocados até ela se levantar e honrar o voto dela. Sabe por quê? Porque senão ela se torna uma pessoa sem vergonha. Eu peço para Deus, eu faço um voto, Deus me livra, Deus me abençoa, Deus restaura, Deus prospera, Deus cura, Deus tudo. Depois eu arrumo minhas desculpas, minhas justificativas, não cumpro a minha parte e Deus perdoa. Perdoa? Mas em Eclesiastes 5. Põe Eclesiastes 5, verso 14. Tem a King James atualizada aí? Eu acho que é o 14. Se tiver a King James atualizada, nossa, vai ser incrível. Como não, Bela? Tem sim. Eclesiastes 5. Hã? Não, peraí. Vixe, não. É King James. Ah, tá. Bíblia King James fiel. Não, eu quero o King James atual. Põe o 8, verso 8, verso 8. Por favor, não é 14 não, é o 8 e o 9. Lembrei aqui. Também não. Ixi. Deixa eu pegar aqui na... Eu gosto da King James, esse texto. Isso aqui não está no meu esboço. Mas se o Espírito Santo está soprando, nós vamos ministrar. Amém? Eclesiastes 5. Jesus amado. Eu não uso também da NVT, agora me... aqui, vamos lá. Versículo... Bom, pega o 4. Vamos pegar desde o 4. Põe na 4. Põe no 4. Por favor. 5:4. Eclesiastes 5:4. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem o quê? Cumpre sem o quê? Demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Continua. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. 6. Não permita, olha isso aqui, eu pedi para colocar na King James atualizada, principalmente por causa do verso 6. Não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado,
E não digas a quem. Não digas a quem, gente. Porque na Almeida você vai ver, não digas ao anjo. E aí alguém vai pensar, vai querer dar uma de malandro, e vai dizer assim, se um anjo aparecer na minha frente, aí está valendo. Bom, então vamos ler lá King James. Porque Apocalipse diz o anjo da igreja, é o pregador, é o sacerdote, é o ministro de Deus. Tá? Não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a fazer o que, gente? Destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deus destrói o trabalho de alguém? Deus destrói o trabalho de alguém? É bonitinho como a gente foi doutrinado com as novelas endemoniadas. Quem continua assistindo, que Deus te liberte, ou novela Fazenda, Big Brother, e Deus abençoe, não tem nada com isso. Já dei meu recado, e não estava programado, mas já, entendeu? Depois você ora a Deus e se acerta com ele, elas têm uma vergonha para corrigir. Mas essas porcarias criaram na gente uma visão romantizada de coisas que não tem romance nenhum. Como assim, pastor? Gente, a gente acabou de ler. E quem ouviu aí, eu não vou falar quem foi, quem não foi. Quem ouviu pessoas dizer que Deus não destrói o trabalho das mãos de alguém? Quem ouviu? Alguém ouviu pessoas dizerem que não destrói? Quando eu perguntei? Vocês ouviram também? Eu também. Acabamos de ler. Ora, por que irritar a Deus com o que diz e levá-lo... Não, por favor, gente, nós estamos lendo a Bíblia. E levá-lo a destruir tudo que construíste. Não é quanto? Tudo que construíste mediante o teu trabalho. Deus destrói o trabalho de alguém? Sim, quando faz um voto e não cumpre. Pastor, então Deus é mau. Não. Fica tranquilo que esse dia nós estamos falando sobre os cortes de Deus, né? Nós estamos na semana do corte, entendeu, Luiz? Porque se Ele não fizer isso, a gente se torna um monte de gente igual lá em Babel. A gente começa a levantar torres para o nosso ego e diz, Deus não pode nos alcançar. Nós fazemos o que a gente quer da nossa vida. E Deus é nosso empregado. Ele não é. Ele é nosso Senhor. É o nosso Pai de amor. Nós temos liberdade, nós temos livre acesso a Ele. Mas se fez um voto, se falou, honra. Se não honra, Ele precisa derrubar aquela torrezinha que está sendo construída para o ego. Ego, gente, não é alguém que é inflado, não, é egoísmo. Quando eu precisei de Deus, eu quis Deus aqui. Agora que Deus precisa de mim, eu não estou disponível. Quando eu precisei de Deus, eu disse, Deus me salva e eu vou te servir. Deus me salvou e eu não sirvo Ele, porque eu tenho as minhas justificativas. Isso é egoísmo, isso é ego. Isso é egoísmo. Não, pastor, mas é porque eu estou esperando. Ei, quando você e eu estávamos na pior, Deus não arrumou uma desculpa falando, eu estou esperando não sei o quê. A gente clamou e Deus cuidou. Agora é hora da gente fazer o que a gente se comprometeu. Fora disso é ego. É ingratidão. Gratidão fala de generosidade, reconhecimento. Ingratidão fala de egoísmo, de desculpas. Eu dou uma desculpa para ser ingrato. Eu dou uma desculpa para não honrar os meus votos, para não honrar o que eu falei para Deus que eu faria. Irmãos, é tempo de gratidão e tempo de fazer projetos. Alguém diz, mas olha, 2025 não foi o melhor ano da minha vida. Imagina se Deus não tivesse guardado você. Imagina se Deus não tivesse me guardado. Talvez você diga, mas pastor, esse ano eu passei dias terríveis. Eu também. E eu posso dizer que Deus estava presente em todos eles. Pastor, mas eu fiquei sozinho. Mais um motivo para agradecer. Deus mostrando a diferença. Quando todo mundo vai embora, Ele continua comigo. Quando as pessoas sentem vergonha, ou quando eu não tenho mais nada a oferecer às pessoas, Deus continua. Por que Deus estabelece tributos de honra? Para a gente também poder se posicionar como Ele. Deus, o Senhor me deu tudo isso. Eu não posso ser tão ingrato, tão egoísta, que eu não volto ao Senhor uma parte de honra, para que o Senhor diga, está vendo ali o José Paulo? Quanto mais eu der a Ele, mais honra Ele me dá. É Bíblia, gente.
Vamos voltar lá no Samuel. Samuel levanta uma pedra, porque ele sabe que ele não vai estar aí por toda a eternidade. E quando ele não estiver mais presente, as pessoas vão passar e vão falar, tem uma pedra ali. O que é essa pedra? É a pedra de Samuel. Volta lá no Samuel. É a pedra de Samuel. É a pedra que Samuel levantou. Mas para que foi mesmo? Foi para dizer que até aqui, levanta essa pedra na tua vida essa semana. Levanta hoje, levanta esse mês. Para de reclamar da vida. Para de viver resmungando. E vamos começar a agradecer. Hoje eu fui para São Paulo para resolver uma coisa simples. Eu tinha que chegar numa loja, pegar um carro e voltar para cá. Deixamos o Israel na escola 1h da tarde. 1h05, 1h10. Chegamos lá na loja 2h30, na Vila Leopoldina. Falei, bom, chegou lá 2h30, sai lá 15 para as 3 horas que saia. Antes de 4h30 eu estou aqui. Pego o Israel na saída da escola. Eu falei para o pastor, não, pega o Israel. A pastora tinha atendimento, tem isso, tem aquilo. Tranquilo, eu cheio de trabalho para fazer. Tranquilo. Quando chego lá, tá faltando uma peça lá no negócio do carro. Fui verificar todos os detalhes. Falei, isso aqui. Não, então, ligo para a vendedora. Não, não quer, não, vai tirar do outro, vai colocar aí, vai fazer, não sei o quê. Aí o rapaz começa a mexer. E demora para resolver. Até que resolve, começa a mexer. No meio dele tá mexendo, chega um pessoal lá para tirar uns 5, 10 carros de uma vez. E ele tem que sair, largar o meu pelo meio do caminho e fazer o dos outros. E eu fiquei lá. E graças a Deus, não briguei, não xinguei, não saí. No final, além de arrumar aquilo, ele falou, esse step tá bem careca. Eu falei, então, não tem um melhor não. Ele falou, tem sim, deixa eu trocar, vou te dar um mais novo. Eu falei, eu não vi o macaco aí, pera que eu vou buscar um, vou colocar aqui. Por fim, por não ser murmurador, por não ser birrento, mal-humorado, ranzinza, rabugento, ingrato, Deus deu mais. E sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente é murmurador, tudo dá errado na nossa vida. Quando a gente passa o dia reclamando, gemendo, xingando, brigando, tudo piora na nossa vida. Quando a Bela acorda em casa, eu pego ela no colo, abro a janela do meu quarto, brinco com ela, faço do abrir a janela para ver o sol quando ele aparece aqui, né? Que a gente sabe que o sol, quando ele aparece aqui, é um evento. A gente tem que aproveitar. Pego a Bela no colo. Bela, bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo. Oh, Senhor, obrigado por esse dia. Deus abençoa a minha vida, a minha igreja, a minha família. Todo dia eu repito isso com ela. Todo dia aqui, pelo menos que eu estou ali, a hora que ela acorda. Todo dia. Eu ensino ela a celebrar a vida. E às vezes está aqueles dias, está aquele frio. Nunca acontece aqui, né? Por aqui. Que está aquela neblina, que é dia feio. Que é dia preguiçoso. Que é dia que parece dar depressão na gente. Vocês percebem isso? Né, Fábio? Que a gente estava conversando esses dias. Aqueles dias que você fala assim, meu Deus, não é possível, Deus. Eu quero um dia que me dá ânimo para viver. Eu sou o único. Mas até nesses dias eu ensino a Bela. Com 1 ano, ela já está ouvindo. Abriu a janela do quarto, acordou. Agradece a Deus. Consagra a Deus aquele dia. Põe isso aí como uma prática. Você vai ver como começa a mudar a postura. Melhora a saúde, a pele fica mais lisa. Tem irmã que vai começar a agradecer agora. A hora que falou da pele, agora eu vou. Samuel levanta uma coluna para que todo mundo ao passar por ali agradeça a Deus. Para que todo mundo ao passar dali se lembre de Deus. Quando Josué atravessa o Rio Jordão, eu já preguei isso aqui. A Bíblia diz que ele levanta, ele coloca alguma coisa no rio. O que ele colocou? Alguém lembra? Pedras, colunas. Para que o povo se lembre da sua travessia. Para que o povo se lembre da transição da escravidão para a terra prometida. Preguei também aqui há 1 ou 2 anos atrás, quando Elias vai fazer o desafio contra os profetas de Baal. Ele manda, a primeira coisa que ele faz é consertar o altar. Derrama água. Consagra a Deus. O que ele está fazendo? Sutilmente ele está pregando para aquele povo que estava frio na fé, que altar quebrado não tem fogo e não tem resposta. Conserta o altar.
oferece a Deus, consagra a Deus, levante diante de Deus um memorial. Cada uma das 12 tribos via um memorial e falava: meu Deus, tem promessa de Deus para a gente. Meu Deus, tem promessa de Deus para a gente. Irmãos, nós somos mais do que as 12 tribos, nós somos os filhos do reino. Há promessas de Deus para a gente. Mas a gente está tão focado no que deu errado, no que não é do jeito que a gente quer, que a gente se esquece de agradecer. Ebenezer, o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe, a mensagem de Samuel é uma mensagem que marca 3 tempos. Diga comigo, 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, por quê? Ao levantar essa coluna, Samuel encoraja toda a nação de Israel a olhar para trás e dizer: Deus esteve com a gente, senão a gente não tinha chegado até aqui. Samuel faz aquele povo pensar no presente. É Deus que está aqui com a gente. E se Ele esteve no nosso passado e está aqui hoje, é fato que Ele também estará conosco no nosso futuro. O coração da mensagem que Samuel quer deixar, a alma da mensagem que Samuel quer deixar para o povo de Israel, para o povo hebreu, é a alma da mensagem que Deus quer deixar para a gente esse mês. Irmãos, hoje a primeira ministração é meio que até compartilhando algumas instruções, ensinamento, posicionamento, para o mês inteiro. O coração, a alma da mensagem, a alma da visão do mês sobre agradecendo e projetando, é isso aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque nos ensina, ou nos lembra, nos inspira a olhar para trás com gratidão e olhar para frente com fé. Diga comigo, olhar para trás com gratidão e olhar para frente com fé. Pastor, eu consigo ver coisas boas no meu passado, mas não tenho, um vislumbre, não consigo vislumbrar um futuro bom. Eclesiastes diz que a gente nunca deveria falar que os dias passados foram melhores do que esse, porque a sabedoria nunca diria isso. O que isso significa? Deus está presente no meu hoje e Ele tem algo novo e extraordinário para fazer. E no meu futuro eu vou poder desfrutar de grandes feitos de Deus, de feitos ainda maiores de Deus. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Chega de se preparar para o pior. Agradeça tudo que Deus fez, renove, aviva a sua fé, rega a sua fé, alimenta a sua fé e avance crendo e profetizando: Deus tem o melhor para mim e eu vou ver e viver toda a bondade de Deus aqui na terra dos viventes. É sobre isso. Eu olho para o meu passado com gratidão, eu olho para o meu futuro com fé, porque Deus está lá. Ele já está no fim da minha história. Eu olho para o meu passado e trago à memória gratidão. Olho com gratidão. E olho para o meu futuro com fé, porque Deus já está lá. Ele chama, a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Então eu preciso começar a olhar para o meu futuro dizendo: tudo que Deus tem prometido a mim, Ele é fiel, Ele me trouxe até aqui para sustentar as promessas e Ele me levará até lá para cumprir, realizar e manifestar o poder dEle através das promessas. Quem entende o que eu estou dizendo? Põe para mim o primeiro tópico, por favor, presta atenção, são 3 tópicos só hoje. Olha para trás, olha o que é essa visão de Deus até aqui, Deus até o fim. Olha o que é essa visão de gratidão e projetar. Agradecendo e projetando. Isso não é coisa de gente comum, é coisa de gente que olha para trás com gratidão e que olhe para frente com fé. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Diga: querido irmão, olha para trás. Não, olha para essa pessoa, irmão. Calma, você está ministrando a pessoa. Olha para a pessoa que você arrumou aí para você olhar. Fala: querido irmão, olha para trás, para o teu passado, com gratidão. Porque por mais doloroso que ele tenha sido, você está aqui. Deus foi bom com você. O seu presente é dentro da casa de Deus. Não importa o quanto doeu, Deus te trouxe para a casa dele. Diga agora, irmão. Fala para essa pessoa, fala agora, irmão.
olha para frente, olha para o teu futuro, com fé, porque se Deus esteve com você até aqui, Ele não vai te largar jogado agora, Ele vai te acompanhar. É sobre isso. Sabe, você pode talvez estar vivendo uma das maiores ou a maior dor da tua vida, mas deixa eu te falar que você é bem-aventurado. Você está vivendo essa dor dentro da casa de Deus. Não, gente. O salmista falou, mais vale um dia em tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Presta atenção, que ele não disse, mais vale um dia que esteja tudo bem e eu esteja na tua presença. Ele só disse um dia na tua presença. A gente não repara essas coisas, né? Quando o salmista diz, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar, ele não diz, mais vale um dia, tudo bem, abençoado, feliz e realizado na tua presença. Ele só diz, mais vale um dia na tua presença. Pode ser um dia de dor, de luto, de medo, de insegurança, mas se eu estou na presença de Deus, há esperança e há um futuro para mim, porque Deus continua trabalhando na minha vida, eu estou na presença dEle, Ele não me lançou fora, Ele não desistiu de mim, Ele não abriu mão de mim, o mundo quis me separar dEle, mas eu estou aqui com Ele, igreja. Mais vale um dia na tua presença, do que 1000 em qualquer outro lugar, porque qualquer outro lugar não sustenta, não segura, não mantém para a eternidade, mas Deus nos sustenta para a eternidade. Lugares de conquista não garantem a eternidade, Deus garante. Quem entende o que eu estou falando? Então, aprenda a olhar para trás com gratidão. Ai, por que naquele dia eu fui sofrer aquele acidente? Por que Senhor, graças a Deus que o Senhor fez a ferida em mim através de um acidente. O diabo achou que ele ia me tocar, e na verdade era o Senhor me despertando antes que acontecesse o pior. A gente precisa olhar para trás com gratidão. A gente precisa ressignificar os nossos testemunhos. Obrigado, Deus, porque naquelas noites de medo, obrigado, Deus, porque naquele dia em que eu me senti sozinho, o Senhor mostrou que eu era mais forte do que eu imaginava. Eu sobrevivi, eu cheguei até aqui, e eu posso dizer que foi porque o Senhor me ajudou. Quem está entendendo? Já está sendo diferente olhar para o passado? Dá para olhar para o passado com gratidão, gente? Até os dias difíceis e dolorosos, de rejeição, abandono, decepção, dá para olhar com gratidão? Sim. Porque mesmo que todo mundo tenha ido embora, Deus ficou. Deus permaneceu. Ou mesmo que a gente fez birra, cruzou os braços, as pernas e falou, não vou sair daqui, Deus. Deus falou, está indo todo mundo, vai também, não vou não. Deus falou, eu fico aqui com você, até a hora que você for, para o propósito que eu tenho para a tua vida. Sabe? E olhar para frente com fé, porque se Deus fez ontem, Ele faz hoje. Se Deus fez ontem, faz hoje, Ele faz amanhã. Faz. Antes de falar disso, preste atenção comigo em Lamentações capítulo 3, na Almeida Revista e Corrigida. Versos 21 e 22. Isso. Põe a ARC, por favor, também. Mas a NVT também é boa, tá? Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho o quê? Esperança. Na NVT ele fala sobre ousadia ainda. Tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm. O que Jeremias diz? Jeremias é um profeta que recebe de Deus visões de um futuro de caos. Visões de um futuro onde o povo iria ser levado cativo, de cativeiro, de dor, de humilhação, porque o povo deu as costas para Deus. E como é que alguém pode ter esperança se Deus está dizendo que vem um juízo tão pesado? Porque Deus oferece misericórdia no meio do juízo. Você pode dizer comigo, diga, Deus ainda oferece misericórdia no meio do juízo. Por isso que a Bíblia diz que o juízo final será sem misericórdia para quem não fez misericórdia. Porque Deus dá o exemplo, Ele oferece misericórdia no meio do juízo. Cuidado para não se tornar uma pessoa religiosa, que está sempre julgando todo mundo. Talvez um juízo duro esteja sobre você, porque você não oferece misericórdia aos outros no meio do juízo. Não, pastor, quer dizer que a Jenny pode fazer o que ela quiser e eu vou ficar quieto? Não, não. Eu vou trazer a juízo uma mentira que a Jenny falou para mim, mas eu tenho que oferecer no meio do juízo. Jenny, essa mentira é um pecado, essa mentira é destrutiva,
Mas há uma esperança, você pode ser livre disso e viver a verdade. Quem entende a diferença? Não é dizer assim, você está acabado porque você mentiu. Tem mais jeito. Misericórdia no meio do juízo. Deus levanta Jeremias para ser um profeta que fala muito sobre juízo. Mas Deus enche Jeremias de esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Mas quando a gente chegar no juízo final, aí acabou. Nosso advogado passa a ser o nosso juiz. Esse é o tempo de acessar as misericórdias. Esse é o tempo de colocar a vida em ordem. Esse é o tempo de dizer, Deus, eu quero. O Senhor tem, é para mim. A vida, a gente poderia dizer que ela é feita de duas janelas espirituais. O retrovisor da gratidão. Olhar para trás e ver que Deus esteve conosco para nos sustentar para chegar até aqui por causa de um propósito. Imagina tudo que José passou. Ele passou tudo aquilo. Ele olha para o passado dele, ele vê todo o mal que fizeram e Deus sustentou. Porque havia um propósito de Deus na vida de José. Sabe por que você está aqui nesse culto? Sabe por que um monte de gente que deveria estar aqui acabou não vindo? Não, cada caso é um caso, tá? Mas muitos. Porque não entenderam o quanto fortalece, o quanto renova, o quanto empodera para o propósito, o encontro com Deus. Nós só conseguimos chegar aqui porque a gente tem um propósito. Propósito. A gente começou a ouvir falar muito nos últimos anos sobre propósito. O seu propósito. E aí eu vi um monte de gente dentro da igreja que estava vivendo o seu propósito, largar o seu propósito para fazer uma busca para encontrar seu propósito. E o diabo distraiu a pessoa. Eu estou cumprindo meu propósito aqui. Pastor, seu propósito é pregar, é ser pastor? Meu propósito é ser testemunha de Jesus, onde eu estiver. O altar é um desses lugares. O altar é o principal lugar onde eu exerço o meu ministério. Mas o meu propósito não se resume ao altar. Se baixar uma lei, eu lembro que eu ouvi isso de uma pessoa uma vez e eu fiquei confuso, depois eu fui entender. Se baixar uma lei de perseguição no Brasil e não puder mais ter igreja, eu tenho que morrer, não ter mais propósito de vida? Meu propósito não tem a ver com a placa ou com a denominação. Eu exerço meu propósito aqui também. Mas eu exerço meu propósito como hoje lá, eu não xinguei o rapaz, não briguei com ele e ainda dei uma palavra de ânimo para ele. E Deus te abençoe em nome de Jesus e tal. Ali eu cumpri meu propósito. Lá eu não era pastor, era só um cliente. Quando você está no mercado, te dá um troco a mais e você volta para devolver. Você não fala assim, Deus me abençoou. Deus está amando você e com raiva da pessoa do caixa, que na hora de fechar não vai dar certo. Sabe? Propósito, onde a gente estiver, a gente vive o que Deus nos mandou viver. Cida, você é líder do Ministério de Intercessão aqui da igreja, não é? E você só ora na igreja, não é? Se ela tem um propósito, dentre tantos, mas um deles é interceder, o propósito dela não está preso à geografia, espaço físico e igreja. A Bíblia diz para a gente levantar as mãos em todo tempo e em qualquer lugar e adorar o Senhor. Então, agradeça a Deus. Lembre, olhe para o retrovisor, não é ficar olhando para o passado não, tá gente? Tanto que o para-brisa é maior do que o retrovisor, porque o foco de Deus para mim e para a sua vida é igual ao do cara que fez o carro. A gente precisa olhar para frente. E de vez em quando a gente olha para o retrovisorzinho ali, só para ver se está tudo bem lá atrás. A gente de vez em quando traz à memória algumas coisas, só para ver como Deus foi bom. E isso alimenta a nossa fé. Quantas coisas Deus me livrou. Quantas vezes eu achei que não ia ter jeito e Deus esteve presente. Alguém mais? Dá mais um glória a Deus aí então. Falei do retrovisor da gratidão, mas tem o para-brisa da esperança. Olha o tamanho da visão que eu tenho diante dos meus olhos. E qual a minha esperança? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar no meu objetivo. Talvez eu tenha que parar para abastecer algumas vezes. Talvez eu tenha que parar até para arrumar o carro, para fazer alguma manutenção, trocar um pneu. Às vezes o carro vai quebrar no meio do caminho, mas eu vou continuar e eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, mais alguém? Sabe, sem o para-brisa da esperança a gente para o carro no acostamento da estrada da vida e não sai mais para lado nenhum. Tem gente
que achou que não tinha mais para onde ir. Tem gente que achou que não tinha mais jeito, encostou o carro e talvez esteja há anos parado. Mas Deus está dizendo para você hoje, está vendo o tamanho do para-brisa? Para de focar no retrovisor. Retrovisor você olha de vez em quando, teu foco é o para-brisa. Avança, porque eu tenho o melhor para você ainda. É sobre avançar. Samuel ensina a fazer essas duas coisas. Celebre-o até aqui e creia, profetize o daqui para frente. Diga, eu preciso celebrar o meu até aqui e crer e profetizar o meu daqui para frente. Malaquias 3, na NVT, versos 6 e 7. Olha o que diz, Malaquias 3, versos 6 e 7. Porque eu, o Senhor, não... Olha Deus dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vocês lembram que na quarta passada eu mostrei para vocês, lá em Isaías 40, que Deus chama primeiro o povo dele de Jacó e depois de Israel? Quem lembra disso? Aqui está chamando de filho de Jacó. Filho de Jacó, eu dei o exemplo semana passada, vou dar de novo. É quando a dona Florinda chamava o Kiko Frederico, o bicho vem até tremendo. Mas quando ela dizia Kiko, tesouro, rei, coração, ixi, está tudo bem. Aqui, Deus está bravo. Ele está dando uma bronca no povo dele. E ele está dizendo, por que vocês são tão inconstantes? Eu não sou inconstante. E vocês deveriam refletir a minha imagem e semelhança. Chega de inconstância. Chega de se comprometer. Já vou dar aqui uma palavra profética. Alguém gosta aqui de profetizar, construir o melhor para o futuro? Aquilo que você falou que você ia começar a fazer em janeiro, começa agora. Porque o que você prometeu fazer em janeiro, você não vai fazer nunca. Não, pastor, agora porque tem as festas. Começa agora. Você não precisa começar com a intensidade que você vai estar em janeiro, mas começa. E vai aumentando. Quem entende? Vou ler a Bíblia ano que vem, porque esse ano eu não li. Começa a ler agora. Mas o senhor nem deu plano de leitura, pastor. Mas leia. Adquira o hábito de todo dia ter um contato com a Bíblia. Quem está entendendo? Vou fazer atividade física ano que vem. Mas você chega até o ano que vem? Ih, nós precisamos cuidar. A pessoa não está se cuidando e está dizendo que ano que vem vai se cuidar. Que garantia que a gente tem sobre o ano que vem? Eu não sabia nem se ia acordar hoje. Faz sentido para alguém? Vou estruturar minha vida financeira, vou fazer os cálculos de quanto eu gasto, quanto que eu ganho, qual é o equilíbrio das coisas, que hora eu tenho que tirar o pé, que hora que eu posso, isso e aquilo outro. Tem gente, irmão, que não pode ganhar R$50 a mais que gasta 100. Com que não precisa. Não precisa, não é hora para isso. Aí diz que ano que vem vai ter educação financeira. Enquanto isso, é um mal educado que vai levar para o ano que vem dívida. E ano que vem você não vai ter educação financeira. Porque a irresponsabilidade 2025 vai custar caro em 2026. Deus está falando com alguém aqui? Tem gente pensando, hoje estava tão bom, né, pastor? Estava indo até leve. Ei! Deus está dizendo, eu não mudo, eu não sou inconstante. Por que vocês são? Aí ele vai dizer no verso 7. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos, da palavra, e não seguiram. Agora voltem-se para mim, e eu me voltarei para, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Eu nem vou ler, tá? Mas o 8 vai falar. Vocês estão perguntando como vocês devem voltar? Onde vocês se afastaram? No verso 8 Deus vai dizer, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, se dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. É a Bíblia. Deus não está mais preocupado com o dinheiro do que com o coração. Com o dinheiro do que com o tempo. Então se ele vai falar sobre a infidelidade financeira, ele também fala sobre a infidelidade no tempo. Porque a gente tem disposição, a gente levanta da cama, levanta do sofá para ir para um passeio, para ir trabalhar, para fazer de tudo. Mas para ir para a igreja, um Deus nos acuda. E fica inventando um monte de desculpinha. Não existe desculpa para quem está apaixonado. Para quem ama. Para quem reconhece que ali tem salvação. Não existe desculpa. Existe oportunidade. Agarra a tua hoje. Deus não muda.
Por que Samuel levanta uma pedra e diz, até aqui nos ajudou o Senhor? Para deixar claro para aquele povo, Deus não muda. Se Ele ajudou de lá atrás, onde a gente nem o conhecia, onde a gente era tudo endemoniado, perturbado, Ele ajudou até aqui, agora que a gente anda com Ele, ama Ele, serve Ele, Ele não vai ajudar? Ele vai com a gente até o fim, eu creio nisso. Creia nisso. Põe para mim o tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui. Gratidão a Deus é memória espiritual. Ingratidão é o que, gente? Egoísmo em não reconhecer a bondade de Deus, mesmo em meio aos desafios. Ingratidão, egoísmo. Eu fico falando tanto de mim, que eu acho que eu tenho uma desculpa para não amá-lo, adorá-lo e servi-lo e honrá-lo. Porque eu me tornei o Deus da minha vida. Não, o que me fizeram muito mais para José. O que me fizeram com Daniel. O que me fizeram com Pedro, fizeram com Tiago, fizeram com João, fizeram com João Batista. Nem vou falar com Jesus. O problema é quando o nosso eu se torna maior do que Jesus. Se torna maior do que os heróis da fé. Com Paulo, a gente pregou sobre Paulo domingo. Quando o nosso eu sai de cena e a gente olha para ele, a gente se torna grato, porque é memória espiritual. Gratidão é memória espiritual. Agradecer a Deus é memória espiritual. Ingratidão é egoísmo, não reconhece a bondade de Deus. Vieram desafios, mas Deus estava comigo. E para terminar, celebre. Cadê o último? Vamos? Aí. Celebre o até aqui. É o que o Samuel faz. Até aqui nos ajudou o. Celebre o até aqui. E profetize o daqui para frente. Isso. O Rogerinho hoje arrebentou com o português ali. Hoje eu já vi uns 3. Eu fui ficando quieto aqui, sabe, bom Carlos, para não tirar a atenção de vocês. Mas hoje o Rogerinho foi campeão. É que eu mando para ele pelo WhatsApp. Hoje eu não mandei. Eu deixei o esboço para ele digitar. Eu tenho que mandar pelo WhatsApp. Ele só copiar e colar. O joelho afetou o dedo da mão. Te amo, filho. Acontece. Se eu não rir, não zoar você, vou zoar quem? Celebre-o até aqui e profetize-o daqui para frente. Isso é batismo do Espírito Santo. Fala em línguas ali. Vocês estão pensando, uim! Ah, ele quis falar. Na hora acho que o Israel e a Bela chamaram ele. Uim! Isso é um sinal de gratidão e a gente precisa. Essas duas pernas trazem equilíbrio à nossa vida. Quem vive no passado vive ansioso. Quem vive desesperado pelo futuro, quem vive no passado vive deprimido. Quem vive ansioso pelo futuro vive ansioso. Quem vive pensando muito no futuro, preocupado com o futuro, vive ansioso. Eu preciso olhar para o meu passado e agradecer. Eu não permaneço lá, eu olho para ele. Eu olho para o meu passado, eu não nego e agradeço a Deus. Pastor, mas eu passei por tanta coisa, eu também. E eu agradeço a Deus que eu suportei, eu resisti, eu venci tudo aquilo e cheguei até aqui. E se eu venci tudo aquilo, e agora eu conheço a Deus, e agora eu estou andando com Ele comigo, eu creio o que diz Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, para dar futura esperança. Seja grato, olhe para trás com gratidão, olhe para frente com fé, profetizando, porque o pensamento de Deus para mim e para você, os pensamentos são de paz e de esperança, futuro e esperança, para a glória dele em nome de Jesus. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus, aplauda Ele. Deus falou com alguém hoje aqui? Tenho certeza que sim, falou muito comigo. Irmãos, olha, é impressionante